Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a regulamentação da publicidade infantil. O Brasil ainda não tem uma legislação para regular a propaganda destinada a crianças e adolescentes. Um projeto de lei que trata do assunto tramita no Congresso há mais de 10 anos e pretende estabelecer regras específicas, seguindo o exemplo de outros países, como a Suécia e a Alemanha. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Laura Guimarães Correia, professora de comunicação da UFMG e coordenadora do GRISPUB, o Grupo de Pesquisa em Publicidade, Mídia e Consumo. Olá, professora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denilson. Obrigada pelo convite. Professora Laura, por que aprovar uma lei para regulamentar a publicidade infantil no Brasil? Bom, já existem leis que regulamentam a publicidade de modo geral. A publicidade infantil, ela está destinada a um público que é diferente do público adulto e, por isso, pede alguma atenção a isso. Então, a publicidade infantil está voltada a crianças, está falando com um público que não está preparado criticamente para receber essas mensagens, essas imagens, esses textos, e por isso é necessário que se pense como falar com esse público, a que horas falar com esse público, né? Então, eu vejo aí uma necessidade grande de algumas restrições mesmo nessa área. Agora, professora, me parece que a preocupação dos especialistas e pesquisadores desse tema é não só com a quantidade, né, o volume de propaganda, mas também com o conteúdo que é veiculado e o impacto disso nas crianças e jovens, é isso? Sim, não só a quantidade, o volume, mas também como essas peças publicitárias estão inseridas dentro do fluxo televisivo. Porque o que a gente vê hoje em dia é que programas infantis, desenhos animados, por exemplo, são interrompidos durante uma narrativa, uma historinha e tal, para se inserir publicidade ali. Então, você sai de dentro de uma narrativa fantasiosa para entrar num discurso comercial. Então, um problema é como isso é inserido dentro da televisão. O outro problema é que tipo de produto é vendido, né? Então, na categoria de produtos alimentícios, muitos produtos prejudiciais à saúde são colocados aí nesses intervalos comerciais e isso é muito sério, porque as crianças estão em fase de formação, deve-se cuidar da saúde, do desenvolvimento delas e são aí anunciados produtos com altos teores de açúcar, de sal, de gordura, etc. Certo. Nesse sentido, você acredita que há um apelo ao consumismo infantil, como apontam muitos pesquisadores? Há um apelo a essa comercialização da infância? Com certeza. Ela não está somente na publicidade infantil, né? Está na publicidade de modo geral e pensando que a publicidade está inserida na sociedade, vivemos numa sociedade em que o consumismo existe. Né? O consumismo está aí, faz parte das práticas culturais mesmo da sociedade, as práticas de consumo. E você nos dizia anteriormente, inclusive, que há outros mecanismos da publicidade, né? Além dessa tradicional da televisão, que hoje estão presentes, né? Sim. Quando a gente fala de regulamentação da publicidade infantil, não se deve esquecer de que hoje em dia a gente não fala só da publicidade de massa, essa publicidade que está na televisão, por exemplo, né? Nas redes sociais, nas novas mídias, né? Com diferentes tecnologias, existem vários apelos de marca, apelos de produtos aos quais as crianças e os adolescentes estão expostos continuamente. Então, por exemplo, a gente vê patrocínios aí até no espaço em que as crianças estão acostumadas a frequentar, nas escolas, por exemplo, né? Presença de marca nas escolas, presença de marcas dentro dos games que as crianças jogam. Né? Os próprios sites de empresas colocam jogos voltados para crianças, para que aquela criança esteja ali em interação com produtos e serviços oferecidos por essas empresas. Então, o discurso comercial voltado para a criança, não se restringe à publicidade formal e tradicional, tal como a gente conhece. Então, quando se pensa em restrição à publicidade, ao lugar das marcas, há que se pensar também nessas novas interações aí que estão acontecendo e que são de regulação muito difícil mesmo. Certo. Laura, professora, Laura, aliás, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Não existe mais infância.
a infância vai ficando para trás, sabe? Se eu faço com que uma criança seja mais precoce, eu tenho um consumidor mais cedo. Na realidade, essa é a equação. O grande valor, a grande mídia, o grande objeto da casa é a televisão, que em geral, inclusive, fica em lugares onde antigamente se colocavam santas, né? Um mundo colorido e alegre, onde tudo é perfeito. Todos sorriem e se divertem. São palhaços, bonecas e carrinhos que parecem ganhar vida na tela. Para os adultos é fácil perceber que as propagandas servem para convencer o público a comprar. Mas, para as crianças, a fantasia dos comerciais é facilmente confundida com a realidade. Na casa dessa professora, o diálogo com os dois filhos é constante. As conversas são no sentido de esclarecer sobre os efeitos do consumo desenfreado. Tudo eles querem, então a gente fala da nossa realidade. Olha, não dá para comprar tudo que você vê na televisão, né? E a outra coisa é, será que você realmente quer? Você vai brincar com isso? Será que não tem outra coisa que pode ser mais legal, que você vai brincar mais, que você vai usar mais? Né? Então, a gente tem esse tipo de conversa com eles, tentando trazer para a realidade da nossa casa, das nossas condições e para os interesses deles também. Nem sempre é o que a gente pensa e nem sempre é o que a gente quer. Não pode comprar às vezes, porque é muito caro. A publicitária Letícia Lins convive com duas realidades distintas. Mesmo sabendo que as propagandas estimulam o consumo, ela não consegue negar as vontades da sua filha de 5 anos, que a todo momento pede um brinquedo. Eu realmente fico assustada, às vezes, com o poder que as propagandas têm na vida dela. Como que isso é forte, como que realmente ela fica, assim, às vezes frustrada, querendo um produto e insistentemente me pedindo. A solução para o impasse pode vir da sala de aula. Claro que a gente não tem como controlar todos os alunos que saem da escola, mas a gente tem o papel de, enquanto escola, criar uma consciência crítica e criar principalmente uma consciência do papel que eles vão desempenhar na nossa sociedade, que é muito importante. Eu não acho que a propaganda ela seja maléfica para a criança. Eu só acho que tem que tomar cuidado para não fazer ela tomar partido daquilo que está certo ou que está errado. Ao trabalhar a propaganda, tentar mostrar o mais real possível, mostrar o brinquedo da melhor forma mesmo, como ele é. Porque assim não cria uma ilusão para a criança que não tem e faz ela ter o desejo de ter aquele brinquedo. Para proteger as crianças do assédio que vem da televisão, através dos comerciais, especialistas acreditam que a regulamentação é essencial. É fundamental essa regulamentação. O primeiro ponto para esclarecer é que publicidade não tem nada a ver com liberdade de expressão e nem manifestação cultural. Publicidade é um momento de atividade econômica da empresa. E as empresas perceberam que um grande filão do mercado são as crianças. É fácil atingir as crianças, porque as crianças não têm questionamento crítico, não têm visão de mercado e não sabem se o produto é necessário ou não. Então nós temos hoje assim, um número absurdo de publicidades infantis. Nós estamos tendo um consumo muito precoce e isso gera até um endividamento para as famílias e produtos prejudiciais para a criança. Nos países mais desenvolvidos do mundo já se regulamenta a publicidade. Na Suécia, para se ter uma ideia, não se pode ter publicidade para as crianças, limita-se o horário somente depois das 21 horas. E aí tem um argumento que é muito utilizado pela indústria publicitária, que o pai pode desligar a televisão. Esse é um argumento irreal, porque se a gente olhar para o mundo do dia a dia, o pai não tem como fazer essa regulamentação dentro de casa. Então, é uma batalha difícil para ser aprovada no Congresso, porque ela envolve muito recurso, muito dinheiro, tanto das agências publicitárias quanto dos veículos de comunicação. Publicidade, evidentemente, ela promete mais do que a alegria da porno infantil. Ela promete a alegria da inscrição na sociedade. Ela promete a alegria da existência na sociedade. Criança gosta de ganhar roupa, sim. Brinquedo também. Mas roupa é importante para o convívio social, essa popularidade, saca? A gente adora ouvir como você tá bonito, hein? Aí, galera, elogio não faz mal pra ninguém. Consumindo, você será aceito como consumidor
se for aceito como consumidor, será inscrito entre os consumidores daquele produto, será afastado dos não consumidores daquele produto e, portanto, terá uma existência social que vai te alegrar. E você, que não sabe teorizar sobre isso, mas sente que isso é verdade, embarca tranquilamente. Quando é que isso tudo começa? No mundo infantil. Agora, professora Laura, um dos argumentos contrários a uma lei dessa é o de que a regulação do consumismo ou da publicidade infantil deveria ser responsabilidade única dos pais e não de uma interferência do governo ou de uma lei específica. Qual a sua avaliação a respeito disso? É muito difícil delegar toda essa responsabilidade aos pais. Os pais não estão em casa o tempo todo para controlar o que é visto e o que não é visto pelas crianças na televisão, que é o tema principal aqui que a gente está tratando, ou mesmo na internet. E não há como delegar toda essa responsabilidade desse cuidado aos pais, porque as crianças são responsabilidade da comunidade, da sociedade de modo geral. São responsabilidade do Estado também. O Estado tem a obrigação de proteger as crianças. Então, quando se coloca toda essa decisão na mão dos pais, sabe-se que eles são incapazes de controlar isso mesmo. Mesmo porque, como eu disse anteriormente, os comerciais estão ali no meio do programa, Então, é algo a se pensar como de uma maneira mais global e menos individualizada. Sim, agora a autorregulamentação, como defende as empresas do setor, tem sido suficiente? Na minha visão, não. Eu vejo um abuso desse espaço televisivo, A televisão seria um lugar de disseminação de educação, de cultura. O que se vê é um abuso desse espaço com discursos do consumo. Discurso seja de alimentos, seja de brinquedos, seja de serviços oferecidos pelas empresas. Então, eu penso que esse abuso, ele fica até claro quando se compara a TV aberta e a TV fechada. Parece que a TV fechada é menos controlada nesse sentido. Sim. Então, apesar de os assinantes pagarem por aquele conteúdo, ele é a todo tempo interrompido pela publicidade, tanto para adultos quanto para crianças. Então, é preciso que algumas restrições sejam feitas aí, restrições de horário, restrições de conteúdo e tal, para que essa relação se dê de um modo menos desigual. A autorregulamentação, nesse caso, seriam normas definidas pelas próprias empresas do setor e que elas seguiriam, é isso, Bom, eu falei autorregulamentação? Eu que perguntei sobre a autorregulamentação. Tá, porque existe um conselho de autorregulamentação da publicidade, o CONAR, que é uma entidade privada e que funciona gerida e apoiada e sustentada por entidades da área da publicidade. Então, são anunciantes, agências e veículos. Então, são atores diretamente interessados na veiculação dessas mensagens publicitárias, sejam elas quais forem. Não tirando o valor do trabalho que o CONAR faz, eu acho necessário que exista aí algum tipo de conversa e algum tipo de regulamentação que inclua tanto o mercado quanto o Estado, porque deixar para o CONAR essa responsabilidade como, usando uma metáfora, é como se colocasse a raposa para tomar conta do galinheiro. Certo. Agora, professora, mas no Brasil sempre que se discute algum tipo de regulamentação, por exemplo, como essa, logo alguns setores falam em censura. Como superar esse impasse? Sim, o problema da censura, a censura é evocada, uma palavra muito mal vista no Brasil e tem que ser mesmo, principalmente depois dos muitos anos de ditadura que o Brasil viveu, onde existiu realmente uma censura da comunicação das pessoas e tal. É diferente isso quando a gente fala de restrições à publicidade ou aos meios de comunicação de modo geral. Sim. A liberdade de expressão não quer dizer que pode-se dizer tudo sem se importar com o prejuízo, com o dano que isso pode causar às pessoas. Inclusive, em outros países há leis nesse sentido? Sim, sim, vários países. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, em outros países existem regulamentações, restrições diferentes, mas que regulam em maior ou menor grau a publicidade voltada a crianças e adolescentes. Professora Laura, para a gente terminar esse nosso debate rapidamente, qual o papel da educação nesse assunto?
Bom, já que a gente está falando de um público muito jovem, né, de crianças ou adolescentes, a educação infantil tem um papel de incluir a mídia dentro de suas discussões, assim, uma visão crítica da mídia, não só do conteúdo comercial ou publicitário, mas também do conteúdo jornalístico, o conteúdo de entretenimento e tal, uma observação atenta da mídia como um lugar de compartilhamento de valores, de normas e também de reafirmar algumas ideias de grupos hegemônicos. Lançar um olhar crítico sobre esses conteúdos. Sim. Certo. Professora Laura Guimarães Corrêa, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para Extra Classe. Muito obrigada, eu que agradeço. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando em dia de prova o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional sobre Desafios do Trabalho Docente. O evento acontece entre 5 e 7 de dezembro na Faculdade de Educação da UFMG. A participação é gratuita. Informações em www.fai.fmg.br. A cantora Titane lança nesta quinta, 6 de dezembro, às 9 horas da noite, no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, o DVD do show Titane e o Campo das Vertentes. A cantora e seu coro cênico, formado por 22 vozes, interpretam um repertório inspirado na cultura afro-mineira. Confira agora o Simpra em Movimento. Os professores de escolas particulares aprovaram a pauta de reivindicações da campanha salarial de 2013. A assembleia foi realizada no início deste mês em Belo Horizonte. Entre outros pontos, a categoria reivindica reajuste salarial de cerca de 12% e equiparação dos pisos da educação básica. Nós temos, nos últimos anos, obtido uma mobilização muito satisfatória por parte da nossa categoria, conquistado avanços, né? E a expectativa é que para o ano que vem a gente continue esse nível de mobilização atingido e que a gente consiga cada vez mais trazer para o seio da categoria as condições dignas e justas de trabalho. Os professores têm que estar antenados para nos ajudar, se for necessário uma mobilização, para fortalecer a entidade e fortalecendo os trabalhadores, os professores em si, para que nós possamos ter ganhos realmente que possam entrar em consonância com o trabalho que nós desempenhamos e que nós queremos para trazer a transformação e desenvolvimento de toda a sociedade. Na avaliação do Simprominas, a conjuntura econômica permite que os donos de escolas atendam aos anseios da categoria. Esperamos que a categoria entenda que é necessária uma maior unidade dos professores para que em 2013 nós possamos obter sucesso na mesa de negociação, que a nossa convenção ela seja assinada, que ela seja aprovada essa pauta nas nossas assembleias, que os nossos professores possam participar, inteirar e conhecer a nossa convenção para que nós possamos na mesa de negociação, ser bem-sucedidos em 2013. A pauta será entregue aos sindicatos patronais do Estado. Mais notícias sobre a campanha salarial 2013 estão no site do Simprominas, www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.